A noite de Natal descia fria sobre São Paulo, e dentro de seu pequeno apartamento alugado, Jordania, aos 22 anos, sentia o peso esmagador da solidão. O brilho das luzes da cidade lá fora só intensificava o silêncio ensurdecedor de sua ceia improvisada para uma pessoa. Incapaz de conter as lágrimas que segurou durante todo o expediente na empresa, ela agarrou o celular, buscando o conforto da única amiga, Ana Vitória. Com a visão turva pelo choro, Jordania gravou um áudio longo e desesperado, um desabafo cru sobre se sentir invisível, sobre a dificuldade de recomeçar na cidade grande e sobre o vazio de ser esquecida na data mais festiva do ano. Soluçando, ela apertou enviar e afundou o rosto no travesseiro, sem notar que, na pressa e na emoção, seu dedo havia selecionado o contato errado. Vinícius, seu chefe milionário, o homem mais intimidador e inalcançável da empresa. Ela só percebeu o erro catastrófico segundos depois, quando a tela brilhou não com a resposta de Ana, mas com uma notificação dele, seca e imediata, que fez seu sangue gelar. Onde você está? Me mande o endereço. E vem cá, agora. Se esse áudio enviado por engano já tocou seu coração, deixe o seu gostei. Se inscreve agora no Histórias que Prendem Você, para não perder essa trama. E comente seu nome. Quem sabe ele não aparece numa futura história aqui do canal. O celular caiu da mão de Jordania, batendo com um som surdo no colchão fino. O ar abandonou seus pulmões. Ela releu a mensagem. E de novo. Onde você está? Me mande o endereço. E vem cá agora. O nome no topo da conversa confirmava o pesadelo. Vinícius Monteiro. O CEO. O homem que mal olhava para ela quando passava pela recepção, cujos memorandos tinham o poder de reestruturar departamentos inteiros. O pânico foi imediato. Um gelo líquido que subiu por sua espinha e congelou seu cérebro. Demitida. Ela seria demitida. Na noite de Natal. Por justa causa. Insubordinação. Assédio moral. Ela tinha enviado um áudio soluçando para o dono da empresa. Com os dedos tremendo tanto que mal conseguiam acertar as letras, ela digitou uma resposta frenética. Senhor Vinícius, pelo amor de Deus, me desculpe. Esse áudio não era para o senhor. Era para minha amiga, Ana Vitória. Eu devo ter clicado errado. Mil desculpas, por favor, ignore. Feliz Natal. Ela apertou enviar e prendeu a respiração. Os 2 tiques azuis de lido apareceram instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi mais alto que seus soluços anteriores. Ela viu a pequena bolha de digitando aparecer e desaparecer. 1, 2, 3 vezes. Ele estava pensando no que escrever, provavelmente consultando o advogado sobre como formular a demissão. A nova mensagem chegou. Não era uma demissão. Era pior, pois não oferecia resolução, apenas mais pânico. Eu já entendi que não era para mim, Jordania. Isso não muda minha ordem. O endereço. Agora. O que ela faria? Se ignorasse, a demissão era certa na segunda-feira, talvez até bloqueada do sistema antes disso. Se ela fosse... O que a esperava? Uma humilhação pública? Uma bronca severa que a faria chorar na frente do homem mais poderoso que ela conhecia? Jordania olhou ao redor. Seu apartamento era um cômodo único. A cama encostada na parede oposta à pequena pia da cozinha. Sua ceia de Natal era um pedaço de panetone e um copo de suco de caixinha, intocados sobre a escrivaninha. Ela não tinha família em São Paulo. Estava devendo parte do aluguel. O desabafo enviado a ele, por mais errado que fosse, era a mais pura verdade. Ela estava sozinha, invisível e sem nada a perder. O que era uma humilhação perto da fome? Com um suspiro trêmulo que mais pareceu uma derrota, ela digitou seu endereço e enviou. A resposta foi ainda mais rápida. Um carro está indo buscar você. Esteja pronta em 10 minutos. 10 minutos. Ela correu para o banheiro minúsculo, lavando o rosto manchado de lágrimas com água fria. Jogou fora o pijama velho que vestia e puxou do armário a única roupa decente que tinha. Um vestido simples de malha preta, de mangas compridas. Penteou os longos cabelos castanhos como pôde, tentando parecer apresentável. Tentando não parecer o desastre emocional que ela era. Exatamente 10 minutos depois, seu interfone tocou. Não era um carro de aplicativo. Um sedã preto, luxuoso e com vidros escuros,
estava parado na sua rua modesta. O motorista, um homem de terno, saiu e abriu a porta traseira para ela, sem dizer uma palavra. Jordania entrou, o cheiro de couro e de carro caro preenchendo suas narinas. Ela se sentiu uma impostora. O trajeto foi feito em um silêncio torturante. O carro deslizou para fora de seu bairro da Zona Leste, cruzando a cidade adormecida e iluminada em direção ao Morumbi. As casas foram ficando maiores, os muros mais altos, as decorações de Natal mais extravagantes. Ela se sentia cada vez menor. Finalmente, o carro parou diante de um portão negro e imponente, que se abriu silenciosamente. O motorista a deixou na entrada de uma casa que mais parecia um museu de arte moderna. Era feita de vidro, concreto aparente e madeira, com um jardim impecável, mas tudo parecia frio. As luzes de Natal eram brancas, minimalistas, elegantes, mas sem alegria. A porta principal, uma peça maciça de madeira, se abriu antes que ela pudesse tocar a campainha. E ali estava ele, Vinícius. Ele era ainda mais intimidador pessoalmente do que nas raras reuniões em que ela o via. Aos 34 anos, ele tinha a aparência de um galã de cinema, com cabelos castanhos perfeitamente desalinhados, traços fortes e olhos que pareciam analisar tudo. Mas o homem à sua frente não era o CEO de terno Armani. Ele usava uma calça de moletom cinza, de uma marca que ela sabia custar mais que seu aluguel, e uma simples camiseta preta de algodão que marcava os ombros largos. Ele estava descalço, e o mais chocante, ele parecia cansado, profundamente cansado. Entre Jordânia. A voz dele era grave, mas não havia raiva nela. Ela entrou. O hall de entrada era do tamanho do seu apartamento inteiro. O mármore sob seus pés estava gelado. Senhor Vinícius, eu não sei nem como começar. Eu juro que... Relaxe. Ele a interrompeu, fazendo um gesto com a mão. Você não vai ser demitida. Jordania piscou, sem entender. Não vou? Não. Venha. Ele a guiou pela casa. A sala de estar era gigantesca, com um pé direito duplo e uma parede inteira de vidro com vista para a piscina. Uma árvore de Natal magnífica, de pelo menos 4 metros, brilhava em um canto, mas os presentes empilhados embaixo dela pareciam cenográficos, intocados. A casa estava em um silêncio profundo. Não havia música, nem risadas de família. Onde está todo mundo? Ela perguntou, antes que pudesse se conter. Vinícius parou e olhou para ela. Não há todo mundo. A babá teve uma emergência familiar e precisou ir embora mais cedo. Ele a levou até uma sala adjacente, mais aconchegante, cheia de brinquedos caros. Em um pequeno sofá-cama, coberta por uma manta de cachemir, dormia uma menina pequena. Tinha os mesmos cabelos castanhos do pai e respirava suavemente, agarrada a um coelho de pelúcia. Essa é Yasmin, ele sussurrou, e pela primeira vez a voz dele perdeu a dureza de CEO. Havia ternura ali. Minha filha, ela tem 3 anos. Jordânia sentiu o coração apertar. Era uma cena doce, mas melancólica. Ele a guiou de volta para a cozinha, uma instalação de aço inoxidável digna de um restaurante 5 estrelas. Havia uma mesa de jantar enorme, mas em um canto, uma bancada estava posta para 2 pessoas. Eu estava prestes a comer, disse ele, quando seu áudio chegou. Jordania corou violentamente. Senhor, sobre isso... Seu áudio foi... honesto, disse ele, puxando uma das banquetas altas para ela. Eu recebo bajulação, pedidos e reclamações o dia todo. Honestidade crua é raro. Ele abriu uma adega climatizada e tirou uma garrafa de vinho branco. Aceita? Ela apenas assentiu, ainda atordoada. Ele serviu 2 taças, o líquido dourado brilhando sob a luz. Ele ergueu a dele. Aos natais solitários, eu acho. Ele tomou um gole. Jordania, nervosa, imitou o gesto. Você não parece o tipo de homem que passa o Natal sozinho, senhor. Ela disse, a voz baixa. Vinícius, ele a corrigiu. Pelo menos hoje. E você tem razão, eu não deveria. Ele se encostou na bancada cruzando os braços. A camiseta esticou, revelando um físico muito bem cuidado. Eu me separei há 6 meses. A mãe da Yasmin... Ele fez uma pausa, o maxilar endurecendo. Ela decidiu que a vida de mãe e esposa era muito restritiva.
Ela assinou os papéis da guarda da Yasmin por videoconferência, direto de uma praia na Tailândia. Ela preferiu a liberdade. Havia uma amargura profunda em sua voz, uma camada de dor que o dinheiro claramente não podia tocar. E meu pai, ele continuou, como se falasse para si mesmo, Fábio, ele acha que sabe tudo, tenta controlar a empresa, minha vida, e agora acha que devo arranjar uma esposa adequada para dar um bom exemplo e estabilizar a imagem da empresa. Estamos em guerra desde então. Ele olhou para a Jordania e seus olhos pareciam ver através dela. Então, quando eu ouvi seu áudio, uma jovem chorando por se sentir invisível e sozinha, eu entendi. Jordania não sabia o que dizer. O homem intimidador havia desaparecido, substituído por um pai solteiro, um filho pressionado, um homem tão solitário quanto ela em sua mansão gigantesca. Eu sinto muito, Vinícius. Ele deu um pequeno sorriso, o primeiro que ela via. Transformou o rosto dele. Eu também sinto por você. Agora, coma. Eu pedi uma ceia inteira de um restaurante que gosto. É um desperdício comer tudo isso sozinho. Ele apontou para os pratos sobre a bancada. Havia peru, arroz com nozes, salmão, pratos que ela só via em revistas. Tímida, ela se serviu. Eles comeram em um silêncio que, surpreendentemente, não era mais desconfortável. Era compartilhado. Eles conversaram. Ela falou sobre sua pequena cidade no interior da Paraíba, o sonho de tentar a vida em São Paulo, a dificuldade em fazer amigos, o emprego na empresa dele sendo sua única âncora. Ele falou sobre a pressão de herdar um império, sobre como o dinheiro atraía o tipo errado de pessoa e sobre a alegria pura que sentia ao ver Yasmin acordar de manhã. Jordania notou pela primeira vez como ele a olhava. Não era o olhar distante do chefe. Era um olhar de homem para mulher, um olhar de curiosidade, talvez até de admiração. Ela notou como os olhos dele demoravam em seu rosto, em seus cabelos longos. Ela sentiu um calor estranho no peito, um que não vinha do vinho. Quando terminaram, já passava da 1 da manhã. Está tarde, disse ela, levantando-se. Eu preciso ir. Muito obrigada por tudo, e me desculpe novamente pelo áudio. Não se desculpe, disse ele, levantando-se também. Ele era alto e ela teve que inclinar a cabeça para trás para encará-lo. Acho que nós dois precisávamos disso. Ele a acompanhou até a porta da frente. O mesmo sedã preto estava esperando por ela. Meu motorista particular vai levá-la até a porta do seu apartamento, disse ele. É mais seguro. Não precisava, senhor. Vinícius, eu insisto. Eles ficaram parados na soleira da porta por um momento. O ar frio da noite os envolveu. Boa noite, Jordania. Boa noite, Vinícius, e Feliz Natal. Feliz Natal. Ela entrou no carro e, enquanto o veículo fazia a volta para sair da propriedade, ela olhou para trás. Ele ainda estava lá, parado na porta, uma silhueta solitária e moldurada pela luz quente da mansão fria. Jordania chegou ao seu pequeno apartamento. O panetone ainda estava sobre a mesa, intocado. O lugar era exatamente o mesmo de 2 horas atrás, mas tudo parecia diferente. O silêncio não parecia mais tão ensurdecedor. Ela não se sentia mais invisível. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia vista. E o calor que sentia em seu peito era uma brasa de esperança que ela não sabia que precisava. A semana entre o Natal e o Ano Novo foi um borrão estranho para a Jordania. A empresa funcionava em regime de meio expediente e Vinícius não apareceu. Ela quase se convenceu de que a noite de Natal tinha sido um sonho febril, uma alucinação causada pela solidão e pelo panetone barato. Ela voltou à sua rotina, sentando-se em sua mesa simples no departamento administrativo, um mar de baias idênticas. Seus colegas comentavam sobre as festas, trocavam presentes de amigo secreto atrasados e planejavam o Réveillon. Jordania permaneceu em silêncio, o segredo daquela noite na mansão trancado em seu peito. Na primeira segunda-feira de janeiro, a empresa retomou seu ritmo frenético. O ar vibrava com a energia de novos projetos e metas, e com a presença do CEO. Quando Vinícius passou pelo andar, o silêncio habitual caiu sobre o escritório. Homens e mulheres endireitaram suas posturas. Mas, desta vez, quando seus olhos passaram pela mesa de Jordania, eles não deslizaram. Houve uma pausa, uma fração de segundo de reconhecimento. Ninguém pareceu notar, exceto uma pessoa. Eduarda, 30 anos,
sentava-se a 3 mesas de distância. Ela era a personificação do sucesso corporativo. Bonita, impecavelmente vestida com um tailleur que custava o salário de 3 meses de Jordania, e dona de uma ambição que era quase palpável. Eduarda era gerente de projetos e tinha uma linha direta com a diretoria. Ela não escondia de ninguém que seu objetivo final era se tornar a senhora Monteiro. Ela via Vinícius não apenas como um chefe, mas como o prêmio máximo de uma longa caçada. Eduarda notou a micropausa de Vinícius e não gostou. 1 hora depois, um e-mail formal caiu na caixa de entrada de Jordania. Assunto: convocação, reunião de planejamento estratégico, sala da presidência, 11 horas. Jordânia sentiu o sangue sumir do rosto. Ela era assistente júnior. Ela não participava de reuniões estratégicas. Ela servia o café nessas reuniões e só às vezes. Por que você foi chamada? A voz de Eduarda soou atrás dela, falsamente casual. Jordania se virou. Eu não sei, Eduarda. Deve ser um engano. A sala da presidência não comete enganos. Eduarda sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Boa sorte. Tente não gaguejar. Com as mãos úmidas e o coração batendo na garganta, Jordania caminhou até o último andar. A sala era intimidante, com uma mesa de carvalho que parecia ter quilômetros de comprimento. Vinícius estava na cabeceira em modo CEO total. Ele parecia outra pessoa. O homem de moletom e olhar cansado havia desaparecido, dando lugar ao executivo implacável. Ele não a cumprimentou. A reunião começou. Eles falaram de market share, logística e expansão. Jordânia sentiu-se como um peixe fora d'água, apenas rezando para que ninguém lhe dirigisse a palavra. Então, a voz dele cortou o ar. Jordania. Todos os rostos na mesa se viraram para ela. Você é o rosto da nossa recepção no dia a dia. Você vê quem entra e quem sai. Estamos lançando uma nova campanha de fidelização de cliente, disse ele, o tom neutro. Qual é a sua opinião sobre a acessibilidade da nossa marca? Seja honesta. Jordania engoliu em seco. Ela podia dar a resposta corporativa, a resposta segura, mas lembrou-se da conversa na noite de Natal. Honestidade crua é raro. Com todo respeito, senhor, ela começou, a voz tremendo um pouco. Nossa marca é vista como inatingível. Os clientes que vêm aqui pela primeira vez parecem assustados. Eles acham que é um lugar onde não pertencem. A campanha é bonita, mas não é acolhedora. Parece falar apenas com quem já é rico. Um silêncio chocado pairou na sala. Um diretor mais velho pigarreou. Mas Vinícius a encarava impassível. Continue. Nós vendemos um sonho, mas não mostramos a porta de entrada. As pessoas querem se sentir parte de algo, não apenas admirar de longe. Ele assentiu lentamente. Obrigado. É o suficiente. Ele se voltou para o diretor de marketing. Repensem a abordagem. Quero algo mais humano, menos exclusivo, mais bem-vindo. Ao final da reunião, enquanto todos se levantavam, ele disse: Jordania, fique um momento. Ela esperou, o corpo inteiro tenso. Quando a porta se fechou, a máscara de CEO de Vinícius suavizou. Obrigado por hoje, disse ele, afrouxando a gravata. Eu falei demais? Eu sinto muito. Você fez exatamente o que eu pedi, e estava certa. Ele andou até a janela gigantesca, olhando para São Paulo. Eu tenho estado cercado de sim, senhor, por tanto tempo, que quase esqueci como é uma opinião real. Ele se virou para ela. Eu preciso de mais disso, dessa perspectiva. Não posso tê-la em uma reunião formal. As pessoas te comeriam viva. Eu entendo, senhor. Vinícius, ele a corrigiu, a voz baixa. Jante comigo esta noite. Vamos chamar de consultoria estratégica. Jordania sabia que não era sobre estratégia, e o olhar dele confirmava isso. Meu motorista te pega às 8. É um ótimo restaurante italiano, discreto. Não foi um convite, foi uma declaração de fato. Naquela noite, ela se sentou em um restaurante onde o prato principal custava o seu salário de uma semana. Eles falaram sobre a empresa por 10 minutos. Então ele guardou o celular. Chega de trabalho, disse ele. Me fale sobre a Paraíba. Me fale por que você veio para cá. E ela falou. Ele a ouvia com uma intensidade que a desarmava. Ele não a interrompia, apenas fazia perguntas, seus olhos castanhos fixos nela.
como se ela fosse a pessoa mais fascinante do mundo. Ele, por sua vez, falou pouco sobre si, mas o que ele não dizia era revelado em seus gestos. A forma como ele parou de olhar o relógio. O jeito como ele ria, um som genuíno e enferrujado, quando ela contou uma história engraçada sobre sua avó. Você é muito diferente das mulheres que eu conheço, Jordania, ele admitiu, girando a taça de vinho. Isso é bom ou ruim? É refrescante. Elas geralmente querem saber sobre minha carteira de ações ou sobre a briga com meu pai. Você parece querer saber sobre mim. Ao final da noite, o motorista a levou para casa. Vinícius não a tocou. Mas quando ela saiu do carro, ele baixou o vidro. Amanhã, mesmo horário. Mas na minha casa não posso deixar Yasmin sozinha 2 noites seguidas. Enquanto isso, no prédio da empresa, Eduarda ainda estava em sua mesa. O convite de Jordania para a reunião da presidência havia ativado todos os seus alarmes. Ela não subiu na vida sendo ingênua. Ela sabia que Vinícius era um homem solitário e recém-divorciado. Ele era uma presa vulnerável. E essa garotinha insignificante, a assistente nova, parecia ter tropeçado na armadilha certa. Eduarda usou seu acesso de gerente para entrar nos registros internos. Ela abriu a ficha de funcionário de Jordania. Não havia nada ali. Endereço simples, salário baixo, sem infrações. Ela era limpa. Limpa até demais. Eduarda abriu as redes sociais. O perfil de Jordania era quase inexistente, privado, poucas fotos, nenhuma delas comprometedora. Você não é tão simples quanto parece, querida, murmurou Eduarda para a tela. Se a investigação interna não dava frutos, ela teria que cavar mais fundo. Ela começou a procurar pelo nome completo de Jordania, em sistemas de busca públicos, registros de crédito, qualquer coisa. Ela precisava de uma arma, e ela a encontraria. O segundo jantar na mansão foi diferente, mais perigoso. Jordania chegou e Vinícius a recebeu na porta, novamente de calça de moletom, mas desta vez ele parecia relaxado. Temos um problema, disse ele, e o coração dela gelou. O que foi? Ela se recusa a dormir. Ele apontou com o queixo. Yasmin estava sentada no meio da sala gigantesca, de pijama de unicórnio, braços cruzados e um bico determinado. Ela não quer a babá nova, e ela não quer que eu leia. Ela está impossível. Jordania sorriu. Ela tirou os sapatos na entrada e caminhou até a menina. Ela não se inclinou sobre ela. Ela se sentou no tapete felpudo, a alguns metros de distância, de pernas cruzadas. Eu gosto de unicórnios, disse Jordania em voz baixa. Yasmin a olhou de lado, desconfiada. Meu pijama favorito tinha um coelho, mas ele pulava tanto que um dia pulou para fora da gaveta e sumiu. Jordania continuou falando para o nada. Yasmin deu uma risadinha. Pijama não pula. O meu pulava, Jordania insistiu, especialmente quando eu comia todo o brócolis do jantar. Yasmin se levantou e caminhou lentamente até Jordania, sentando-se ao seu lado. Eu não gosto de brócolis. Ninguém gosta, mas eles dão superpoderes. Poder de fazer o pijama pular. Vinícius ficou parado na entrada da sala, encostado no batente, e assistiu. Ele observou por 20 minutos enquanto Jordania e Yasmin conversavam sobre pijamas, cores favoritas e por que os coelhos têm orelhas tão grandes. Ele viu sua filha, que geralmente era tímida e retraída desde que a mãe fora embora, deitar a cabeça no colo de Jordania. O peito de Vinícius se apertou com uma emoção que ele não sabia nomear. Era uma mistura de gratidão e uma atração tão profunda que o assustava. Sua ex-esposa nunca havia sentado no chão. Ela sempre se preocupava em amassar suas roupas de grife. Quando Yasmin finalmente dormiu, Jordania a levou para o quarto nos braços. Vinícius apenas a seguiu, mudo. Depois que ele cobriu a filha, eles desceram em silêncio. A comida que ele havia pedido estava esfriando na bancada da cozinha. Você foi incrível com ela, disse ele. Ela só estava se sentindo sozinha. Eu conheço o sentimento. Jordania sussurrou. Eles ficaram parados na cozinha silenciosa. A distância entre eles parecia carregar eletricidade. Ele era o chefe dela. Ela era a funcionária. Ele era um milionário. Ela era uma assistente. Nada daquilo fazia sentido. Vinícius deu um passo à frente. Jordania não recuou. Ele levantou a mão devagar, como se tivesse medo de assustá-la.
Ele tocou o rosto dela, o polegar deslizando suavemente pela curva de sua bochecha. Quem é você, Jordania? Eu não sei, ela respondeu, a voz falhando, hipnotizada pelo calor do toque dele. Eu não consigo parar de pensar em você desde o Natal, ele confessou, a voz grave. Eu tento me convencer de que é loucura, que você é uma funcionária, que é jovem demais. Mas então você senta no chão e acalma minha filha de um jeito que ninguém jamais conseguiu. Vinícius, ela começou, mas não sabia o que dizer. Ele se inclinou. O movimento foi lento, dando a ela todo o tempo do mundo para se afastar. Ela ficou. O primeiro beijo não foi explosivo. Foi uma pergunta. Seus lábios tocaram os dela suavemente. Um teste, uma exploração. Quando ela respirou fundo e seus lábios se entreabriram levemente, a pressão aumentou. O beijo se tornou mais profundo, carregado com toda a solidão do Natal, com toda a atenção da sala de reuniões, com toda a ternura da cena com Yasmin. Era um beijo que trazia alívio e perigo. As mãos dele se moveram do rosto dela para a cintura, puxando-a para mais perto. Ela sentiu a força dos braços dele, a solidez do peito dele contra o seu. O cheiro dele era uma mistura de sabonete caro e algo unicamente masculino. Era sutil, mas viciante. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso, disse ele, a testa encostada na dela. Isso complica as coisas. Eu sei, ela ofegou. Não me importo, ele decidiu. Ele a beijou novamente, desta vez com uma fome que a fez derreter. Eles passaram as semanas seguintes em uma bolha secreta. Jantares na mansão se tornaram a norma. Ele a buscava tarde da noite, longe do escritório. Ela passava os fins de semana lá, e logo Yasmin passou a chamá-la de Jo. Eles se tornaram uma pequena família improvisada, escondida atrás dos muros altos da mansão. No escritório, a tensão era quase insuportável. Jordania vivia com medo de ser descoberta. Vinícius a tratava com uma frieza profissional que doía, mas ela entendia que era necessário. Mas eles não eram tão cuidadosos quanto pensavam. Eduarda estava consumida pela inveja. A mudança em Jordania era sutil, mas visível. Havia um brilho em seus olhos, uma confiança que ela não tinha antes. E Eduarda notara os carros. O mesmo sedã preto de luxo que às vezes buscava Vinícius agora era visto esperando em uma rua lateral perto do apartamento de Jordania. Uma noite, Eduarda seguiu o carro. Ela estacionou do outro lado da rua, escondida na escuridão, e observou. Ela viu o carro parar e seu sangue gelou quando Vinícius saiu do banco do motorista. Ele não era o chefe. Ele abriu a porta para Jordania e antes que ela saísse, ele a puxou para um beijo longo e apaixonado, ali mesmo, sob a luz fraca do poste. O ódio que Eduarda sentiu foi ácido. Era para ser ela naquele carro. Era para ser ela a beijada por aquele homem. Ela observou enquanto eles entravam no prédio de Jordania. Eduarda pegou o telefone. A investigação superficial não havia revelado nada. Era hora de usar armas mais pesadas. Ela sabia da relação conturbada de Vinícius com o pai, Fábio Monteiro. Um homem controlador que desprezava fraquezas e, acima de tudo, desprezava escândalos. Se eu não posso tê-lo, Eduarda sibilou para o volante, o rosto distorcido pela raiva. Aquela morta-fome também não vai. Ela tinha um novo plano, e ele começaria com uma visita ao sogro que ela pretendia ter. O romance secreto floresceu durante semanas, protegido pelos muros da mansão e pela discrição dos fins de semana. Para Vinícius, Jordania e a pequena Yasmin haviam se tornado o centro de seu universo. Ele nunca se sentira tão leve, tão genuinamente feliz. O sorriso de sua filha, agora constante na presença de Jordania, era a prova de que ele estava no caminho certo. Ele estava cansado de se esconder. O que sentia por Jordania não era um caso passageiro. Era real e ele queria que o mundo, ou pelo menos sua família, soubesse. Vamos jantar na casa dos meus pais no sábado, ele anunciou em uma noite de quarta-feira, enquanto observava Jordania fazer tranças nos cabelos de Yasmin. As mãos de Jordania pararam. O quê? Vinícius, não. Eles vão me odiar. Eu sou a funcionária, a assistente. Ele se ajoelhou na frente dela, o olhar sério e terno. Você é a mulher que eu amo, Jordania.
Você é a mulher que devolveu a luz para a minha filha. É isso que eles precisam ver. Eu não vou mais esconder você como se fosse um segredo vergonhoso. Acabou. Jordania queria protestar, o pânico subindo por sua garganta, mas a determinação no olhar dele a calou. Ela estava apavorada, mas também sentia uma onda de orgulho. Ele a estava assumindo. No sábado ela passou horas se arrumando. Vinícius lhe dera um vestido caro, um azul marinho de seda, simples e elegante. Mas ao lado dele, em seu terno impecável, ela ainda se sentia uma fraude. A mansão dos pais dele não era como a de Vinícius, moderna e arejada. Era uma fortaleza antiga no Jardim Europa, opressiva, cheia de móveis escuros, tapeçarias pesadas e retratos a óleo que pareciam julgar quem passava. Fábio Monteiro, o patriarca de 54 anos, era a versão mais velha e mais dura de Vinícius. Seus olhos eram gélidos e não demonstravam surpresa ao vê-la, como se já esperasse o pior do filho. Dona Sandra, a mãe, era uma mulher elegante de 52 anos, com um sorriso caloroso que parecia permanentemente cansado, como se estivesse há décadas lutando batalhas perdidas contra o marido. E havia Gabriel, o irmão mais novo de Vinícius, que tinha o charme do irmão, mas um olhar calculista. O jantar foi um desastre desde o primeiro momento. Então você é a Jordania, Fábio disse, provando o nome como se fosse um vinho azedo, enquanto se sentavam à mesa gigantesca. A assistente administrativa, sim? O desprezo na palavra assistente era explícito. Sim, senhor, é um prazer conhecê-lo, Jordania murmurou, tentando manter a voz firme. Oh, eu imagino que seja. Fábio sorriu, um gesto que não alcançou os olhos. Vinícius sempre teve um gosto peculiar, mas devo admitir, você é mais jovem que a última. Pai! Vinícius rosnou, a mão fechando-se em um punho sobre a mesa. Não seja indelicado, Fábio, interveio Dona Sandra, lançando um olhar de desculpas à Jordania. Querida, Vinícius fala muito bem de você. Ele parece tão mais feliz. Felicidade não paga as contas, Sandra, e não mantém um império. Fábio cortou a esposa. Ele se virou para a Jordania. Diga-me, senhorita, de onde você é mesmo? Interior da Paraíba? Fascinante. Uma jornada e tanto até uma mesa como esta. Você deve ser muito determinada. A insinuação era clara. Jordania sentiu o rosto queimar. Ela não era uma golpista. Eu vim para São Paulo em busca de uma vida melhor, senhor Monteiro. Assim como milhões de pessoas. Claro, claro. E tropeçou no meu filho. Que sorte! Ele riu, sem humor. Gabriel, o irmão, observava tudo em silêncio. Quando Jordania se levantou para ajudar Dona Sandra a buscar a sobremesa, ele se inclinou para Vinícius. Vini, o que você está fazendo? O pai vai ter um derrame. Ela é bonita, sim, mas não é do nosso mundo. Você acabou de sair de um divórcio que custou uma fortuna. Você tem certeza de que ela não é só mais uma? Ela não é mais uma, Gabriel. E cuide da sua vida. Vinícius respondeu, a voz baixa e perigosa. A tensão atingiu o ápice quando Fábio se levantou, jogando o guardanapo de linho sobre a mesa. Eu não vou compactuar com essa palhaçada. Vinícius, uma palavra na minha biblioteca. Agora. Jordania e Dona Sandra voltaram e encontraram a sala de jantar vazia, exceto por Gabriel. O som de vozes alteradas vinha do corredor. Eu proíbo! A voz de Fábio ecoou. Proíbo você de manchar o nome desta família trazendo uma aproveitadora para dentro da minha casa. Você não manda na minha vida. Vinícius gritou de volta e Jordania estremeceu. Eu a amo e você vai respeitá-la. Amor? Você não sabe o que é amor. Você só sabe ser fraco. Se você não terminar essa loucura imediatamente, considere-se fora da presidência da empresa. Eu mesmo assumo. Você não verá mais um centavo da fortuna desta família. Você viverá com o que essa garota pode te oferecer. Houve um silêncio pesado. Então, a porta da biblioteca se abriu com força. Vinícius saiu, o rosto pálido de raiva. Ele agarrou a mão de Jordania. Estamos indo embora. Vinícius, espere, implorou Dona Sandra. Boa noite, mãe. Eles saíram da mansão e entraram no carro em silêncio. Assim que Vinícius deu a partida, Jordania desabou. As lágrimas que ela segurou a noite toda vieram em uma torrente silenciosa e dolorosa. Ele tem razão. Ela soluçou,
cobrindo o rosto. Olhe o que eu fiz. Eu estou destruindo sua família. Eu não sou do seu mundo, Vinícius. Eu sou só eu. Vinícius parou o carro em uma rua escura e arborizada. Ele desligou o motor e o silêncio da noite os envolveu. Ele se virou para ela, puxando as mãos dela de seu rosto. Seus olhos queimavam com uma intensidade que ela nunca tinha visto. Nunca mais diga isso. Ele ordenou a voz trêmula de emoção. Você não está destruindo minha família. Meu pai fez isso sozinho há anos. Você é a única coisa que faz sentido. Você acha que eu me importo com o dinheiro dele? Com a presidência? Eu posso construir meu próprio império, mas eu não posso construir outra você. Ele a puxou para perto. Eles querem uma guerra? Eles vão ter uma. Mas eu não vou desistir de você. Nunca. A pressão, a ameaça, o desprezo, nada daquilo importava mais. A oposição de Fábio não os separou. Ela os fundiu. Naquele momento, no carro escuro, eles se tornaram uma unidade. Eram eles contra o mundo. Quando chegaram à mansão de Vinícius, a raiva havia se transformado em uma necessidade desesperada de reafirmar o que sentiam. Não era mais sobre romance secreto ou jantares divertidos. Era sobre sobrevivência. Era sobre escolher um ao outro acima de tudo. Fica comigo esta noite, ele pediu, a voz rouca, a testa colada na dela. Não foi uma pergunta, foi uma súplica. Jordania olhou nos olhos dele e viu seu futuro ali. Um futuro difícil, cheio de batalhas, mas um futuro onde ela era amada de verdade. Ela assentiu, as lágrimas ainda secando em seu rosto. Naquela noite, eles não fizeram apenas amor. Eles selaram um pacto. Cada beijo era um desafio ao mundo exterior. Cada toque uma promessa de lealdade. Na segurança daquele quarto, com a cidade adormecida lá fora, Vinícius e Jordania se entregaram a um amor que era, ao mesmo tempo, um refúgio e um ato de rebelião. Foi uma noite intensa, definitiva, que selou seus destinos de uma forma que nenhum deles poderia prever, plantando a semente de uma consequência que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto o casal se unia, do outro lado da cidade, o telefone de Fábio Monteiro tocava. Ele estava em sua biblioteca, um copo de uísque na mão, o rosto sombrio pela fúria da briga com o filho. Ele atendeu com rispidez. Alô? Senhor Monteiro, meu nome é Eduarda. Sou o gerente de projetos na Monteiro Global. A voz do outro lado era suave, profissional e cheia de uma malícia controlada. Eu soube do desentendimento no jantar. Eu sinto muito que o senhor tenha sido exposto àquela garota. Fábio se endireitou na cadeira. Quem está falando? Alguém que quer o mesmo que o senhor. Ver Jordania fora da vida de Vinícius. Acontece que eu tenho observado a senhorita Jordania, e eu tenho informações que o senhor achará muito úteis. Informações que provam exatamente o tipo de pessoa que ela é. Um sorriso lento e cruel se formou no rosto de Fábio. Continue, senhorita Eduarda. Você tem toda a minha atenção. A aliança entre Eduarda e Fábio Monteiro foi selada não com um aperto de mãos, mas com um entendimento mútuo de crueldade. Fábio, furioso com a rebeldia do filho, deu a Eduarda o que ela mais precisava: acesso e poder. Ele a promoveu a gerente sênior de auditoria interna, uma posição temporária que lhe dava carta branca para revisar protocolos de segurança, uma desculpa perfeita para vasculhar todos os departamentos. Enquanto Vinícius e Jordania viviam sua bolha de amor, alheios à conspiração, Eduarda trabalhava. Ela passou 2 semanas mapeando os fluxos de trabalho, as senhas e as vulnerabilidades. Ela escolheu seu alvo: um projeto de expansão internacional multimilionário. Jordania, por ordem de Vinícius, estava ajudando a supervisionar a parte administrativa, um voto de confiança para integrá-la aos negócios. Eduarda viu nisso a oportunidade perfeita. O plano de Eduarda foi executado com uma precisão cirúrgica. Na tarde de uma terça-feira, ela observou Jordania de sua mesa. Ela sabia que Jordania tinha o hábito de buscar um café no mesmo horário, às 15 horas, e que, como muitos funcionários, às vezes deixava sua sessão de trabalho desbloqueada por aquele minuto. No momento em que Jordania se levantou, Eduarda foi até a mesa dela. Agindo como se estivesse apenas deixando um documento, ela usou o mouse de Jordania. Em menos de 30 segundos, ela acessou o sistema de pagamento do projeto
e alterou um único dado, o número da conta bancária de um fornecedor de Hong Kong, substituindo-o por uma conta fantasma nas Ilhas Cayman, que ela mesma havia criado sob uma identidade falsa. Ela apertou confirmar e voltou para sua mesa segundos antes de Jordania retornar com seu café. A transferência de 10 milhões de dólares estava programada para o fim do dia. O segundo passo do plano já estava em andamento. Eduarda usou um investigador particular para vasculhar a vida da família de Jordania no interior. Como ela esperava, eles não eram ricos. O investigador encontrou o que ela precisava, uma dívida antiga, referente a um empréstimo para salvar uma colheita perdida anos atrás. Não era uma dívida que levaria à execução imediata, mas com os contatos certos, Eduarda conseguiu que o banco local emitisse uma notificação de aviso final de execução hipotecária. Um pedaço de papel fabricado, mas com aparência oficial e assustadora. Na manhã seguinte, o inferno desabou. A ligação veio do banco. A transferência de 10 milhões havia sido concluída, mas o fornecedor de Hong Kong alegava não ter recebido nada. O dinheiro havia desaparecido. Fábio Monteiro usou a notícia como um trovão. Ele convocou uma reunião de emergência na sala da presidência. Não era uma reunião de diretoria, era uma execução. Estavam presentes apenas ele, Vinícius e Eduarda, que fora chamada para apresentar a auditoria do incidente. Vinícius entrou na sala parecendo confuso, ainda sem entender a gravidade da situação. Pai, o que houve? O financeiro disse que... Sente-se, Vinícius. A voz de Fábio era gélida. Parece que seu novo protegido nos custou 10 milhões de dólares. O que você está dizendo? Vinícius olhou de Fábio para Eduarda, que mantinha uma expressão de falsa preocupação. Senhorita Eduarda, por favor, disse Fábio. Eduarda abriu seu notebook e projetou os dados na tela da parede. Eu lamento ter que ser a portadora desta notícia, Vinícius. Assim que o alerta de fraude soou, iniciei a auditoria. O dinheiro foi desviado. A ordem de pagamento foi alterada manualmente ontem às 15h02. Ela clicou e um novo slide apareceu. Nós rastreamos o login e o terminal. A alteração foi feita do computador da Jordania, usando a senha pessoal e intransferível dela. O ar saiu dos pulmões de Vinícius. Não, impossível, ela não faria isso. Deve haver um engano, um hacker. É o que eu também pensei, disse Eduarda com uma tristeza ensaiada. Mas então, investigando mais a fundo, temo que tenhamos encontrado o motivo. Foi a deixa de Fábio. Ele jogou um pequeno maço de papéis sobre a mesa de mogno. Eles deslizaram até pararem na frente de Vinícius. O que é isso? Perguntou Vinícius, mas suas mãos tremiam. Isso, disse Fábio, é um aviso de execução hipotecária da casa da família dela na Paraíba. Uma dívida antiga que vence em 2 dias. Eles iriam perder tudo. Parece que a sua namorada estava desesperada por dinheiro. Desesperada o suficiente para roubar 10 milhões da empresa que a acolheu. Vinícius pegou os papéis. Eram reais. O nome do pai de Jordania, o endereço, a quantia e a data limite. A armadilha era perfeita. A evidência digital era irrefutável. O motivo era inegável. Não. Vinícius balançou a cabeça, o rosto pálido. Ele olhou para o pai, depois para Eduarda, procurando qualquer sinal de mentira. Mas a apresentação dela era impecável. Eu não acredito. Eu a conheço. Ela não é capaz disso. Ah, por favor, Fábio explodiu. Abra os olhos, rapaz. Você está sendo enganado desde o primeiro dia. Ela o seduziu, entrou na sua casa, ganhou a confiança da sua filha e, na primeira oportunidade, nos apunhalou pelas costas. Ela é uma golpista. Ela não é, gritou Vinícius, levantando-se da cadeira com tanta força que ela tombou para trás. Os fatos não mentem, Vinícius. Fábio também se levantou, os rostos a centímetros de distância. A evidência está na tela. O motivo está na sua mão. Você está cego pelo que acha que sente por essa garota. Fábio se recompôs, ajeitando o paletó. Sua voz baixou para um comando letal. A situação é esta. Você tem 2 opções. Opção 1. Você chama a polícia agora, demite Jordania por justa causa e a processa por fraude. Nós talvez consigamos recuperar parte do dinheiro e salvar a reputação da empresa, mostrando que agimos rápido. E a opção 2? Vinícius perguntou, a voz quebrada. Opção 2. Você tenta protegê-la.
E eu mesmo chamo a polícia. E eu convoco uma coletiva de imprensa e digo a todos os jornais que o CEO da Monteiro Global, meu próprio filho, foi cúmplice em um esquema de fraude multimilionário, acobertando a namorada golpista. Você estará destruído, a empresa estará destruída, e ela irá para a cadeia de qualquer maneira. Vinícius olhou para os papéis em sua mão e para os logs na tela. Ele estava contra a parede. Não havia saída. Ele não acreditava em seu coração que Jordania tivesse feito aquilo, mas a armadilha era perfeita demais. As provas eram absolutas. Qualquer tentativa de defendê-la o faria parecer um tolo, ou pior, um cúmplice. Eduarda observava, o coração batendo com um prazer sombrio. Ela tinha vencido. Você tem até o fim do dia para decidir, Vinícius, disse Fábio, sentando-se. Demita-a e faça-a desaparecer, ou eu desapareço com vocês dois. Vinícius sentiu o chão sumir sob seus pés. O amor de sua vida havia sido perfeitamente enquadrado, e o homem que o enquadrou era seu próprio pai. Ele estava abalado, quebrado e completamente encurralado. Vinícius saiu da sala de reuniões como um sonâmbulo. O mundo ao seu redor havia perdido o som. Ele não ouviu Eduarda oferecer-lhe um copo d'água com falsa solicitude, nem ouviu o último comando de seu pai. Resolva isso. O peso dos papéis em sua mão parecia ter a densidade do chumbo. Ele não foi para sua sala. Não pegou seu paletó. Ele foi direto para o elevador privativo, seu rosto uma máscara de dor tão profunda que sua secretária recuou, assustada. Ele dirigiu. Não o carro com motorista, mas seu esportivo particular, um carro que ele mal usava. Ele dirigiu rápido demais, o motor rugindo pelas ruas de São Paulo, mas sua mente estava em silêncio. Havia um único pensamento, um único farol na névoa de sua dor. Jordania. Ele não ia para o escritório dela. Ele não ia expô-la. Ele foi direto para o pequeno apartamento dela, o lugar onde a ceia de Natal solitária havia começado tudo. Jordania estava em casa. Vinícius havia lhe enviado uma mensagem curta e estranha. Preciso de você. Fique em casa. Estou indo. O que a deixou ansiosa. Ela tinha acabado de voltar do almoço, o coração leve das mensagens de bom dia que trocaram. Ela estava imaginando o fim de semana, talvez um passeio no parque com Yasmin. Quando a campainha tocou, ela correu para atender, o sorriso morrendo em seu rosto no instante em que o viu. Ele não era o Vinícius que a beijara 2 dias antes. Não era o CEO imponente, nem o pai terno. O homem parado em sua porta estava quebrado. Seus olhos, geralmente tão brilhantes e analíticos, estavam vermelhos e opacos. Ele não disse uma palavra. Apenas entrou, e a forma como seu ombro roçou o batente da porta, como se mal tivesse forças para ficar de pé, a aterrorizou. Vinícius, o que aconteceu? Você está bem? Foi a Yasmin? Ela disparou as mãos indo até ele. Ele se afastou do toque dela, não por rejeição, mas como se o contato físico fosse doloroso demais. O que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa na empresa? Ela perguntou, o pânico crescendo. Eu acabei de sair de uma reunião. A voz dele era um sussurro rouco, irreconhecível, com meu pai e Eduarda. O nome dela, dito ali, naquele tom, fez o sangue de Jordania gelar. Eduarda, por quê? Vinícius não respondeu. Em vez disso, ele jogou o maço de papéis sobre a pequena mesa de jantar dela. O mesmo lugar onde meses antes ela havia deixado seu panetone intocado. Ela pegou o primeiro. Era um extrato bancário. Uma transferência de 10 milhões de dólares. Eu não entendo. Olhe o próximo, ele disse, a voz morta. Ela folheou. Eram logs de computador. Seu nome de usuário. Seu terminal. O horário. 15:02 do dia anterior. O momento exato em que ela foi buscar seu café. Não, isso não. Olhe o último, Jordania. Ela pegou o papel final. O aviso de execução hipotecária. O nome de seu pai. O endereço de sua infância. A data limite. Eles vão perder a casa? Ela sussurrou, o horror paralisando-a. Ela nem sabia dessa dívida. Não, disse Vinícius. Isso é o que eles querem que eu acredite. Isso é o motivo. Jordania ergueu os olhos do papel para o rosto dele. E naquele instante, ela entendeu tudo. A reunião. A presença de Eduarda. O ódio de Fábio. A dívida antiga de sua família, desenterrada e usada como arma.
A transferência perfeitamente cronometrada. Não foi um acidente. Foi uma execução. Foi uma armadilha, ela disse, o ar saindo de seus pulmões. Eles armaram para mim. Vinícius soltou uma risada que soou como um soluço. Ele afundou no pequeno sofá dela, o corpo curvando-se sob um peso invisível. Eu disse a eles, eu disse que não era você. Eu gritei. Ele esfregou os olhos com força, como se quisesse apagar as imagens da sala de reunião. Jordania, eles fizeram isso perfeitamente. Os logs, a dívida, o motivo. Eles não deixaram uma única brecha. Eduarda. Jordania disse o nome, o gosto de veneno em sua boca. Ela me odeia, e seu pai, ele me odeia ainda mais. Meu pai me deu uma escolha, Vinícius continuou, olhando para o teto, a voz quebrada. Ou eu te demito, te processo por fraude e chamo a polícia. Ou ele mesmo faz isso, e me acusa de ser seu cúmplice. Ele vai destruir a empresa, vai me destruir, e vai garantir que você vá para a cadeia de qualquer maneira. Jordania ficou parada no meio da sala. O pequeno apartamento, seu único refúgio, de repente pareceu uma gaiola. Ela olhou para o homem que amava, o homem mais poderoso que ela conhecia, agora reduzido ao desespero em seu sofá barato. Ela entendeu a profundidade da armadilha. Não era só para ela, era para ele. Fábio não queria apenas demiti-la. Ele queria quebrar o espírito de Vinícius. Ele queria usar Jordania para forçar Vinícius a voltar à obediência, para provar que o amor era uma fraqueza e que o pai sempre vencia. Se Vinícius a defendesse, ele perderia tudo. A presidência, a fortuna, sua reputação. Ele seria arrastado para um escândalo público que mancharia seu nome para sempre. E no final, ela ainda seria presa. Eles perderiam. Se ele a entregasse, ela iria para a cadeia. E ele teria que viver o resto da vida sabendo que sacrificou a mulher que amava. Eles perderiam. Jordania sentiu uma clareza fria e terrível tomar conta de si. Havia apenas uma saída. Uma que eles não previram. Uma onde ele não perderia. Jordania. Ele se levantou, finalmente olhando para ela, os olhos cheios de um desespero febril. Ele segurou seus ombros. Nós vamos lutar. Eu vou contratar os melhores advogados, peritos em informática. Vamos provar que foi Eduarda, vamos... Não, Vinícius. Ela o interrompeu, a voz baixa e firme. O que você quer dizer com não? Nós temos que... Não. Ela colocou as mãos no peito dele, sentindo o coração dele disparado sob a palma. Você não vê? Isso é o que eles querem. Eles querem uma guerra. Eles querem ver você se destruir tentando me salvar. E eles vão vencer. Eles têm todas as provas. Eles fabricaram a realidade. Então o que nós fazemos? Fugimos? Ele perguntou selvagemente, agarrando-se a qualquer palha. Nós podemos ir. Eu tenho dinheiro fora do país. Podemos pegar Yasmin e viver como fugitivos? Ela o interrompeu, o coração se partindo. Você, um fugitivo? Yasmin crescendo escondida? Não, eu não vou deixar você jogar sua vida fora, não por mim. Mas eu amo você, ele gritou, a voz finalmente quebrando em pura agonia. Eu amo você mais do que a empresa, mais do que o dinheiro. Você não entende? E eu amo você, ela disse, e as lágrimas começaram a rolar silenciosamente por seu rosto. Eu amo você o suficiente para não deixar você fazer isso. Ele a encarou, a confusão começando a tomar o lugar do pânico. Jordania, o que você está dizendo? Ela respirou fundo, preparando-se para a maior mentira de sua vida. Era a única arma que lhe restava. Ela tinha que fazer o que Eduarda e Fábio queriam, mas pelos seus próprios motivos. Ela tinha que fazê-lo acreditar que ela não valia a luta. Eu não quero essa vida, Vinícius, ela disse, a voz endurecendo, o coração se rasgando em 1000 pedaços. Ele piscou. O quê? Essa vida, a sua vida, ela continuou, forçando uma frieza que não sentia. Olhe para isso, reuniões de emergência, seu pai me odiando, sua colega armando para mim, ameaças de prisão. Eu não consigo. O rosto dele mudou de agonia para choque. Jordanias, nós estamos juntos nisso. Foi o que dissemos. Eu sei o que dissemos. Mas isso foi antes. Antes de eu perceber o que realmente significa estar com você. Eu achei que podia. Eu achei que o amor bastava, mas não basta.
Ela se afastou dele, caminhando até a janela, de costas para ele, para que ele não visse a mentira em seus olhos. Eu sou da Paraíba, Vinícius. Minha maior preocupação era pagar o aluguel. Eu não fui feita para lutar contra impérios. Eu não sou forte o suficiente para isso. Eu só quero paz. Ele ficou em silêncio. Um silêncio tão longo e pesado que Jordania achou que fosse sufocar. Quando ele falou, a voz dele era irreconhecível. Era a voz de um homem que acabara de levar um tiro no peito. Então, é isso. Eu não posso, Vinícius. Eu não posso ser a razão da sua ruína. Eu não estou pedindo para você ser forte. Eu estou pedindo para você me deixar ser forte por nós dois. Ele implorou, dando um passo em direção a ela. E eu estou dizendo não. Ela se virou, o rosto molhado de lágrimas, mas a voz dura. Eu não quero que você seja forte por mim. Eu não quero essa guerra. Eu desisto. Eu desisto. Aquelas duas palavras o atingiram com mais força do que todas as acusações de Fábio. Ele a olhou, incrédulo. Ele via a mulher por quem estava disposto a incendiar o mundo, e ela estava lhe dizendo que não queria ser salva, que ela estava desistindo dele, do que eles tinham. Você está terminando comigo, ele afirmou, não perguntou. O desespero havia desaparecido, substituído por um vazio atordoado. Jordania engoliu o nó na garganta. Eu sinto muito. Você sente muito. Ele repetiu, entorpecido. Ele olhou para os papéis da fraude sobre a mesa. Quanto a isso, você vai deixar eles te prenderem? Eu vou pedir demissão, agora eu vou sumir. Diga ao seu pai que ele venceu, que eu fui embora, ela disse, a voz tremendo. Sem mim no caminho, ele não tem mais por que te atacar. Ele vai abafar o caso para proteger a empresa. O dinheiro é o que importa para ele. Sem mim, o problema desaparece. Ele a observou, como se a visse pela primeira vez. A dor em seus olhos era tanta que Jordania quase cedeu. Ele via sua fraqueza. Ele acreditava que ela estava com medo, que estava desistindo deles, exatamente como ela precisava que ele acreditasse. Eu nunca pensei... Ele começou balançando a cabeça. Eu nunca pensei que você fosse a pessoa que desistiria. As pessoas mudam, Vinícius. Ele assentiu um movimento lento e morto. Ele caminhou até a porta, o corpo movendo-se por memória. Ele parou com a mão na maçaneta. Eu ia lutar pelo mundo por você, Jordania. Ele sussurrou para a porta. E tudo o que você precisava fazer era ficar atrás de mim. Ele não olhou para trás. Ele apenas abriu a porta e saiu. Jordania desabou no chão no instante em que a porta se fechou. O som do soluço que ela soltou foi primal, um som de pura agonia. Ela havia salvado o homem que amava, destruindo-o no processo. Ela chorou até não ter mais lágrimas, o corpo tremendo com a força do sacrifício. Naquela mesma tarde, ela enviou seu e-mail de demissão. Foi curto e formal. Depois pegou seu notebook e o celular e os levou a uma loja de penhores. Com o dinheiro, ela comprou um telefone pré-pago simples. Ligou para um único número. Ana, ela disse, a voz quebrada. Eu preciso de ajuda. Muita ajuda. Ana Vitória, sua verdadeira amiga, não fez perguntas. Em poucas horas, Jordania havia esvaziado o apartamento. Ela deixou tudo para trás, levando apenas uma mochila com roupas. Cana a levou para um quarto alugado em um bairro simples na Zona Oeste. Um lugar onde ninguém da Monteiro Global jamais a procuraria. As primeiras semanas foram um borrão de luto. Ela não comia, mal dormia. Ela cortou todo o contato com o mundo que conhecia. Então, um novo tipo de miséria começou. Não era luto, era físico. Ela acordava todas as manhãs com uma náusea avassaladora. O cheiro do café da padaria da esquina a fazia correr para o banheiro. Jô, você está pálida, disse Ana Vitória, uma noite, enquanto olhava para a amiga deitada na cama. Você comeu hoje? É só o estresse. Estresse não atrasa as coisas, Jordania. Quando foi a última vez, os olhos de Jordania se arregalaram. Ela começou a contar. A noite do jantar desastroso. A noite em que eles se entregaram um ao outro. A noite em que selaram seu pacto contra o mundo. Tinha sido há 6 semanas. Não, ela sussurrou, o pânico voltando, frio e rápido. Não pode ser. 1 hora depois, ela estava sentada no chão do banheiro minúsculo,
olhando para o teste de farmácia barato em sua mão trêmula. 2 linhas, rosas e inegáveis. Grávida. Ela estava grávida de Vinícius, fruto daquela única noite de amor e rebelião. O desespero da semana anterior foi nada comparado ao terror e, estranhamente, à feroz onda de proteção que a inundou. Ela havia desistido do homem que amava para salvá-lo, mas agora ela carregava uma parte dele, um filho, o neto de Fábio Monteiro. Ela colocou a mão sobre o ventre ainda plano. Este bebê não era uma moeda de troca, não era uma arma em uma guerra de impérios. Ela se lembrou do ódio nos olhos de Fábio, da malícia calculada de Eduarda. O que eles fariam se soubessem? Eles tentariam tomar o bebê dela? Usá-lo para controlar Vinícius? Não, ela disse para o quarto vazio. Sua decisão, tomada em um instante, foi absoluta. Ela tinha desistido de Vinícius para protegê-lo. Ela esconderia esse filho pelo mesmo motivo. Ela protegeria essa criança da família Monteiro, mesmo que isso significasse criá-la sozinha, na pobreza, sem que o pai jamais soubesse de sua existência. O sacrifício dela ainda não havia terminado. Estava apenas começando. Os 7 meses seguintes foram um inferno particular para Vinícius. Ele fez exatamente o que Jordania previu. Informou ao pai que ela havia desaparecido e que o relacionamento estava encerrado. Como esperado, Fábio abafou o incidente dos 10 milhões. O dinheiro foi classificado como perda operacional, para evitar um escândalo, e Eduarda foi promovida por sua vigilância. Mas Vinícius se tornou uma casca de homem. Ele voltou a ser o CEO frio e implacável, mas agora havia uma amargura, uma escuridão que assustava a todos. Ele cortou relações com o pai, comunicando-se apenas por e-mails corporativos. Sua única luz era Yasmin, mas até a filha sentia a tristeza profunda que emanava dele, perguntando constantemente pela Jo. Dona Sandra, sua mãe, observava o sofrimento do filho com o coração apertado. Ela nunca engoliu a história da fraude. A Jordania que ela conheceu naquele jantar caótico era orgulhosa e assustada, mas não era uma ladra. A dor nos olhos de Vinícius não era de um homem traído, era de um homem enlutado. Movida pela intuição materna, Dona Sandra fez o que o filho, cego pela dor da desistência de Jordania, não fez. Ela contratou um investigador particular, um ex-policial federal, e deu a ele uma única ordem: descubra o que realmente aconteceu e descubra para onde Eduarda transfere seu dinheiro. Levou meses. O investigador foi meticuloso. Ele rastreou a conta fantasma nas Ilhas Cayman e, com muito esforço, descobriu que a beneficiária final era uma empresa de fachada ligada a Eduarda. A prova digital foi mais difícil, mas ele conseguiu. Registros de acesso ao sistema de câmeras da empresa que mostravam Eduarda se aproximando da mesa de Jordania, no minuto exato da fraude, e logs de rede recuperados que mostravam o acesso de Eduarda ao sistema de pagamentos minutos antes, de seu próprio terminal. A armadilha estava exposta. Quando Dona Sandra apresentou as provas a Vinícius, a reação dele foi vulcânica. O luto se transformou em uma fúria gelada e absoluta. Ele finalmente entendeu o sacrifício dela. Ela não desistiu dele. Ela desistiu por ele. Ela havia se pintado como covarde para salvá-lo da guerra contra o pai. No dia seguinte, Vinícius convocou uma reunião com Fábio e Eduarda. Ele não disse nada. Apenas projetou as provas na tela. A conta nas Cayman, os registros de acesso, a ligação de Eduarda para Fábio na noite do jantar desastroso. O rosto de Eduarda ficou branco. Fábio tentou protestar, falar em provas circunstanciais, mas era inútil. É Eduarda, disse Vinícius a voz tão baixa que era assustadora. Você está demitida por justa causa, e você tem sorte de eu não chamar a polícia, mas apenas porque expor você significaria expor meu pai. Saia deste prédio agora. Se eu te vir perto da minha família ou da minha empresa novamente, eu a destruo. Quando ela saiu, tremendo, ele se virou para Fábio. Quanto a você, acabou. Você está fora do conselho. Você está fora da minha vida. E você nunca, jamais chegará perto da minha filha novamente. A ruptura foi definitiva. O passo seguinte era encontrar Jordania. Mas ela havia desaparecido. A amiga, Ana Vitória, tinha se demitido 2 semanas depois dela. O apartamento estava vazio. Ela parecia ter evaporado.
Vinícius mobilizou todos os seus recursos, gastando uma fortuna com equipes de busca. Meses se passaram. Ele estava quase perdendo a esperança quando o investigador de sua mãe finalmente encontrou um rastro. Um cadastro em uma clínica de pré-natal em um bairro simples da Zona Oeste, pago em dinheiro. Vinícius dirigiu até o endereço, um pequeno prédio de apartamentos que fazia sua antiga casa parecer um palácio. Ele subiu as escadas correndo, o coração batendo como se fosse sair pela garganta. Ele parou na porta 203. Ele podia ouvir um choro baixinho lá dentro, um choro de bebê. Ele bateu. O silêncio caiu. Ele bateu de novo, mais forte. Jordania, eu sei que você está aí. Por favor, sou eu, Vinícius. A porta se abriu lentamente, apenas o suficiente para revelar o rosto dela. Jordania estava mais magra, com olheiras profundas, mas seus olhos, ao vê-lo, se encheram de um terror que o partiu. Como você me achou? Ela sussurrou, o corpo bloqueando a entrada. Jordania, por favor, me deixe entrar. Eu sei de tudo. Eu sei o que Eduarda fez. Eu sei o que meu pai fez. Eu sei o que você fez. O choro do bebê aumentou, e ela olhou para trás em pânico. Você não estava com medo? Ele disse, a voz quebrando, lágrimas escorrendo pelo seu rosto pela primeira vez em 7 meses. Você estava me protegendo. Você mentiu para mim. Você me salvou. Jordania começou a chorar, um soluço silencioso. Ela abriu a porta. O apartamento era minúsculo. Em um canto, sobre uma almofada no chão, estava um bebê recém-nascido com não mais que alguns dias de vida, enrolado em uma manta simples. Ele tinha tufos de cabelo castanho e, mesmo com o rosto vermelho de choro, Vinícius viu seus próprios traços. O reencontro foi um choque devastador. Ele olhou do bebê para ela. Jordania, eu descobri uma semana depois que eu saí. Ela disse, a voz trêmula. À noite do jantar. Vinícius, eu juro, eu ia te contar, mas eu fiquei com tanto medo. Medo do seu pai, do que ele faria. Vinícius se aproximou não do bebê, mas dela. Ele a puxou para um abraço tão forte que a levantou do chão, enterrando o rosto nos cabelos dela. Me perdoe, ele soluçou. Me perdoe por ter acreditado na sua mentira. Me perdoe por não ter lutado mais. Ele a soltou e caminhou hipnotizado até o bebê. Ele se ajoelhou. Qual é o nome dele? Vitor, ela sussurrou. Vinícius estendeu a mão e tocou a bochecha minúscula. Vitor Monteiro, ele disse, testando o nome. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma nova vida. Nosso filho. Ele mostrou a ela as provas em seu celular. A demissão de Eduarda, a ruptura com Fábio. Ele contou tudo. Acabou, meu amor, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. A guerra acabou. E você venceu. Nós vencemos. Volte para casa comigo. Por favor. Jordânia olhou para o homem que ela nunca deixou de amar, para o filho deles, e para a prova de que seu sacrifício não tinha sido em vão. Ela o perdoou no instante em que ele bateu na porta. 2 anos depois, o jardim da mansão moderna não era mais silencioso e frio. Estava cheio de risadas. Yasmin, agora com quase 6 anos, corria descalça pela grama, puxando seu irmãozinho pela mão. Vem, Vitor, pega a vovó. Vitor, um menino robusto de 2 anos, ria alto, correndo atrás dela. Dona Sandra, parecendo 10 anos mais jovem, fingia não conseguir alcançá-los. Na varanda, Vinícius abraçava Jordania por trás, as mãos repousando protetoramente sobre a barriga suavemente arredondada dela. Aos 25 anos, ela estava grávida novamente. Eles estavam casados há 1 ano e meio. Você está feliz? Ele sussurrou em seu ouvido. Jordania se virou nos braços dele, encaixando o queixo no peito dele. Eu nunca achei que fosse possível ser tão feliz. O romance que começou com um áudio desesperado na noite mais solitária do ano havia se tornado uma família. O silêncio daquela noite de Natal havia sido preenchido por um amor barulhento, caótico e inquebrantável. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama, que começou com um áudio desesperado na noite de Natal e se transformou nessa linda família, te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer.
Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.